E aí, sabe uma coisa que a gente faz todo santo dia sem nem pensar? Contar. 1, 2, 3, até 10. Parece a coisa mais óbvia do mundo, né? Mas e se eu te dissesse que todo o nosso jeito de usar os números é, na verdade, fruto de um acidente biológico? Pois é, fica aqui que a gente vai desvendar essa história. Bora fazer um teste rapidinho. Vou mostrar uns pontos na tela bem rápido. Quantos são? 3, né? Tenho certeza que a resposta saiu na hora. A gente nem precisa contar, o nosso cérebro meio que fotografa a quantidade. E agora? Opa, demorou um pouquinho mais, né? Talvez tenha que dar uma contadinha rápida. É aí que a gente pega nosso cérebro no flagra, começando a suar um pouco quando os números aumentam. E agora? Ih, aí complicou. Impossível saber. O máximo que dá pra fazer é chutar um número, né? Esse teste, que é super clássico, mostra uma coisa bem simples sobre como a gente funciona. A real é que o nosso cérebro não é uma supercalculadora para bater o olho e saber quantidades grandes. E foi justamente por causa dessa nossa limitação que a gente inventou uma solução genial: os símbolos, ou seja, os algarismos que usamos para organizar o mundo. Mas a grande pergunta é: por que em pacotes de 10? Por que não 12 ou 8? A resposta, olha que louco, não tá na matemática, tá na nossa própria anatomia. O sistema que a gente usa se chama decimal, ou base 10. E a ideia por trás dele é super simples. A gente agrupa tudo em pacotinhos de 10. Pensa no número 40, o que ele é? São 4 pacotes de 10. Simples assim. É uma sacada genial que permite que a gente escreva qualquer número, não importa o quão grande seja, usando só 10 símbolos. E aqui vem o pulo do gato. A escolha da base 10 não foi lógica, não foi matemática, foi um completo acidente biológico. A gente simplesmente tem 10 dedos nas mãos. Eles foram literalmente a nossa primeira calculadora. E não é coincidência, viu? A palavra dígito vem do latim digitus, que significa exatamente dedo. Agora para pensar. E se a evolução tivesse sido diferente? E se a gente tivesse, sei lá, 8 dedos? Isso abre a porta para uma ideia incrível. A base 10 não é a única forma de contar. E pasmem, talvez nem seja a melhor. Vamos dar uma olhada em como outros mundos, tanto reais quanto da ficção, resolveram essa questão. Olha que legal, pega os personagens de desenho animado. A maioria tem 4 dedos em cada mão. Num mundo assim, a base 8 seria a coisa mais natural. Ou então os maias e os astecas, que contavam na base 20. Sabe por quê? Eles usavam os dedos das mãos e dos pés. E tem mais, os babilônios lá atrás usavam a base 60. É por causa deles que a gente tem a hora com 60 minutos e o círculo com 360 graus até hoje. E tudo isso mostra uma coisa super importante. A quantidade de coisas não muda. 10 ovos vão ser sempre 10 ovos. Não importa o sistema que você usa. O que muda é a linguagem, os símbolos que a gente inventa para descrever essa quantidade. Ou seja, os números são uma ferramenta, uma convenção que a gente criou. Eles não são a realidade em si. Ok, se a base 10 é só um acidente conveniente, será que existe uma opção melhor? A resposta, para muitos matemáticos, é um sonoro sim. E o pessoal leva isso tão a sério que existe até uma sociedade, a Duodecimal Society of America, que defende com unhas e dentes a gente mudar tudo para um sistema de base 12. Mas por que base 12? O que ela tem de tão especial? A resposta está na divisão. Pensa bem, o número 10 só dá para dividir por 2 e por 5, se a gente quiser um número inteiro. Agora olha o 12. Dá para dividir por 2, por 3, por 4 e por 6. A diferença é gritante. É isso mesmo. O número 12 tem o dobro de divisores. Isso torna ele muito, mas muito mais flexível e, sei lá, elegante para fazer as contas do dia a dia. E isso não é só uma viagem teórica, não. A gente já usa essa lógica e nem percebe. Já parou para pensar por que a gente compra ovos em dúzias? Ou por que uma pizza raramente vem com 10 fatias, mas quase sempre com 8 ou 12? É porque dividir as coisas em 3 ou em 4 partes é super comum na vida real. E com a base 12, isso fica muito mais fácil. Tá, mas como seria na prática viver num mundo com base 12? Como a gente ia contar as coisas, fazer as contas do mercado? Vamos imaginar que você trabalha no estoque de um mercado contando ovos. Em vez de contar até milhares, você agruparia tudo em pacotes de 12. Primeiro as unidades, depois as caixas com 12 ovos, depois engradados com 12 caixas e por aí vai. A notação fica bem mais curta. Um número como 5.378 na base 12 não seria 5.000 e pouco.
seria algo como 5 pilhas grandes, 3 engradados, 7 caixas e 8 ovos soltos. A lógica é a mesma que a gente já usa hoje. O nosso número 11 nada mais é que um pacote de 10 mais uma unidade. Na base 12, a gente só organizaria as coisas em dúzias. Mas agora vem a parte que é pura mágica, as frações. No nosso sistema base 10, se você tenta dividir 1 por 3, o que acontece? Dá aquela dízima periódica infinita, 0,333, um horror. Agora, na base 12, essa mesma conta dá um resultado perfeitinho, 0,4. Fim, acabou. O mesmo acontece com 1/6. Chega de arredondamento, chega de complicação. A matemática do dia a dia ficaria muito mais limpa e intuitiva. Pensa só no alívio para qualquer estudante de matemática. Em vez de ficar decorando dízima periódica, a resposta para quanto é 1/3 seria um simples e elegante 0,4. E no fundo, tudo isso leva a gente para uma conclusão bem maior, sabe? A matemática, do jeito que a gente usa, é uma convenção. É uma linguagem, uma ferramenta que a gente criou para entender o mundo, mas não é o mundo em si. Não existe um sistema numérico que seja o melhor para tudo. Cada um serve para uma coisa. Os programadores, por exemplo, usam base 2, o sistema binário, ou até base 16 para se comunicar com os computadores. A gente usa a base 10 por causa dos nossos dedos. E, como a gente viu, a base 12 seria incrível para o comércio, para as nossas contas do dia a dia. E, no fim das contas, perceber que o nosso jeito de contar é um acidente histórico é, de certa forma, libertador. É um lembrete poderoso de que as regras e convenções que a gente segue sem questionar são só uma das muitas maneiras de ver o mundo. E que estar aberto a pensar diferente pode, de repente, mostrar soluções muito mais inteligentes. Isso deixa a gente com uma última provocação. Se uma coisa tão básica, tão fundamental quanto a forma como a gente conta é, na verdade, uma escolha quase que arbitrária, baseada num acidente biológico, que outras regras do nosso dia a dia, que outras convenções que a gente aceita como verdade absoluta não merecem ser questionadas também? Fica aí a reflexão.